O dinheiro que você usa todos os dias não é neutro. Ele molda seu comportamento, sua relação com o tempo, sua tolerância ao risco e até sua visão de mundo. Se você vive em um sistema onde o dinheiro perde valor ano após ano, você é empurrado para consumir mais rápido, investir às pressas, buscar retornos cada vez mais arriscados. Agora imagine o oposto. Um dinheiro que não pode ser inflacionado arbitrariamente, que não depende da vontade de governos, que não pode ser manipulado para atender interesses políticos. É aqui que começa a verdadeira filosofia do Bitcoin. Não como tecnologia, não como ativo especulativo, mas como mudança estrutural na forma como a humanidade organiza poder, propriedade e responsabilidade. O ponto central é simples, mas profundo. Quem controla o dinheiro controla o comportamento coletivo. Ao longo da história, o dinheiro sempre foi uma ferramenta de poder. Impérios não se sustentaram apenas com exércitos, mas com a capacidade de emitir moeda. Quando um Estado pode criar dinheiro do nada, ele transfere riqueza silenciosamente através da inflação. Não é um imposto explícito, é invisível. Você não recebe uma cobrança, mas seu poder de compra diminui. Essa erosão contínua cria uma sociedade orientada para o curto prazo. Se o dinheiro derrete, guardar não faz sentido. Consumir parece racional. Endividar-se parece estratégico. Bitcoin surge como ruptura dessa lógica. Ele impõe escassez matemática. Apenas 21 milhões. Nenhuma autoridade pode alterar isso. Não é uma promessa política. É código aberto validado por uma rede distribuída. Isso muda tudo porque, pela primeira vez, a escassez não depende da ética de quem governa, mas da estrutura do protocolo. É como substituir uma porta protegida por um guarda humano, sujeito à corrupção, por uma porta feita de uma liga impossível de ser quebrada. Não é sobre confiar nas pessoas certas, é sobre eliminar a necessidade de confiar. Mas entender isso superficialmente não transforma ninguém. O que transforma é compreender as implicações comportamentais. Um dinheiro escasso incentiva a visão de longo prazo. Se você sabe que sua reserva de valor tende a preservar poder de compra, você pensa diferente. Você poupa. Você seleciona melhor seus investimentos. Você evita desperdício. A filosofia do Bitcoin é, na prática, uma filosofia de responsabilidade individual. Porque não existe banco central para salvar você de decisões ruins. Não existe impressão de moeda para mascarar erros estruturais. Pense em como isso afeta sua vida concreta. Hoje, muitas pessoas investem não porque encontraram oportunidades extraordinárias, mas porque são forçadas a correr risco para não perder para a inflação. O dinheiro parado perde valor. Então você é empurrado para ações, imóveis, ativos voláteis, muitas vezes sem entendimento profundo. É uma corrida contra o tempo. Bitcoin inverte essa pressão. Ele introduz a possibilidade de poupança sólida sem depender de terceiros. Isso não significa ausência de volatilidade no curto prazo. Significa previsibilidade estrutural no longo prazo. Outro ponto essencial é a propriedade. No sistema tradicional, seu dinheiro no banco não é exatamente seu. Ele é uma promessa. Você possui um crédito contra a instituição. Se houver restrições, bloqueios, congelamentos, você depende de permissão. Bitcoin redefine propriedade como custódia direta. Se você detém as chaves privadas, você detém o ativo. Não há intermediário que possa confiscar, censurar ou limitar transferências. Isso é radical. Isso devolve ao indivíduo uma soberania que foi gradualmente retirada ao longo do século XX. Mas soberania exige maturidade. Se você perde suas chaves, não há suporte ao cliente. Se você envia para o endereço errado, não há estorno. Essa irreversibilidade obriga desenvolvimento de responsabilidade pessoal. A filosofia aqui não é tecnológica, é ética. Você assume controle total e, com isso, assume também as consequências. É um espelho duro para uma sociedade acostumada a terceirizar decisões. Existe também o aspecto moral da emissão monetária. Quando o dinheiro pode ser criado do nada, há incentivo para financiar guerras, déficits e promessas políticas sem consentimento explícito da população.
A conta é diluída ao longo do tempo via inflação. Com uma moeda rígida, qualquer gasto precisa ser financiado com recursos reais. Isso impõe limites naturais ao poder estatal. Não por revolução armada, mas por restrição estrutural. É como colocar um limite físico no cartão de crédito do governo. Agora traga isso para seu cotidiano. Se você entende que o dinheiro influencia a cultura, você começa a perceber padrões. Cultura de consumo imediato, endividamento crônico, dependência de crédito fácil, expansão constante de dívida pública. Tudo isso não é coincidência. É consequência de um sistema onde o dinheiro é elástico. Bitcoin propõe um dinheiro inelástico. E isso altera incentivos. Incentivos moldam comportamento. Comportamento molda civilização. Há ainda a dimensão da descentralização. Bitcoin não tem CEO, não tem sede, não tem país de origem controlando a rede. Ele é mantido por milhares de nós distribuídos globalmente. Essa arquitetura elimina pontos únicos de falha. Em termos práticos, significa que nenhum governo isoladamente pode desligá-lo. Para destruir Bitcoin, seria necessário desligar a internet globalmente. Isso o torna antifrágil. Quanto mais ataques, mais fortalecimento estrutural, porque falhas são corrigidas publicamente. Mas nada disso importa se você encara Bitcoin apenas como ativo para multiplicar patrimônio. A filosofia se perde quando reduzida a preço. O foco central é liberdade financeira, baseada em regras claras e imutáveis. É a substituição de confiança institucional por verificação matemática. É a transição de dependência para autonomia. E aqui entra a parte mais importante para a sua vida: mentalidade de escassez saudável. Não escassez de medo, mas escassez que valoriza o tempo e o esforço humano. Se o dinheiro é sólido, seu trabalho é preservado. Cada hora investida gera uma reserva que não será corroída silenciosamente. Isso cria conexão direta entre esforço e recompensa. Isso muda a ética de trabalho, planejamento familiar, construção de patrimônio intergeracional. Imagine duas pessoas. Uma vive em um sistema inflacionário. A outra vive sob um padrão monetário rígido. A primeira sente urgência constante. A segunda sente estabilidade para planejar décadas. Quem tende a construir mais riqueza real? Quem tende a tomar decisões mais racionais? O dinheiro é o solo onde decisões crescem. Se o solo é instável, as raízes são superficiais. A filosofia do Bitcoin não é promessa de riqueza rápida. É convite para reconstruir sua relação com valor, tempo e poder. É entender que soberania começa no controle da própria reserva de energia econômica. É perceber que liberdade política sem liberdade monetária é incompleta, porque quem controla sua poupança controla suas escolhas. No fundo, a questão não é se o preço vai subir amanhã. A questão é: você quer depender eternamente de autoridades monetárias que ajustam regras conforme conveniência política? Ou prefere um sistema previsível, onde as regras são conhecidas e imutáveis? Essa decisão é filosófica antes de ser financeira. E quando você compreende isso profundamente, algo muda. Você começa a estudar economia com mais rigor. Passa a questionar inflação como fenômeno natural. Entende que ciclos de boom e crise muitas vezes são distorções de crédito artificialmente expandido. Percebe que prosperidade sustentável exige base monetária sólida. Bitcoin é, acima de tudo, uma ferramenta de separação entre Estado e dinheiro. Assim como houve separação entre Igreja e Estado para limitar poder, aqui a tentativa de limitar poder monetário. Não é sobre anarquia, é sobre equilíbrio, é sobre reduzir incentivos à manipulação, e a transformação começa internamente. Ao estudar Bitcoin seriamente, você inevitavelmente desenvolve pensamento crítico. Aprende a verificar por conta própria. Aprende a desconfiar de narrativas simplistas. Aprende a valorizar autocustódia, segurança digital, responsabilidade. Você deixa de ser apenas consumidor e passa a ser participante ativo de uma rede. Essa mudança psicológica é mais valiosa que qualquer valorização de mercado, porque ela altera sua postura diante do mundo. Você deixa de esperar soluções externas
e começa a construir soberania pessoal. Essa é a base. E ainda estamos apenas na superfície das implicações práticas. Se você olhar para a história econômica com honestidade brutal, perceberá um padrão recorrente. Sempre que o dinheiro perde sua função de reserva de valor, a sociedade entra em ciclos de distorção moral e econômica. Não é apenas sobre preços subindo, é sobre prioridades sendo alteradas. Quando a moeda é fraca, o pensamento se torna curto. Quando a moeda é forte, o pensamento se alonga no tempo. E o tempo é o principal campo de batalha da sua vida. A filosofia do Bitcoin aprofunda exatamente nesse ponto: preferência temporal. Esse conceito é simples, mas devastadoramente poderoso. Preferência temporal é o quanto você valoriza o presente em relação ao futuro. Um sistema inflacionário incentiva alta preferência temporal. Você quer consumir agora porque amanhã seu dinheiro vale menos. Você aceita dívidas porque pagar depois parece mais barato. Você escolhe prazer imediato em vez de construção sólida. Isso não é falha moral individual, é incentivo estrutural. Agora imagine um ambiente onde o dinheiro tende a preservar valor ao longo do tempo. A preferência temporal diminui. Você começa a adiar consumo, começa a planejar décadas, começa a construir com paciência. Isso transforma decisões pessoais, familiares e empresariais. Não é exagero dizer que o tipo de dinheiro molda o tipo de civilização. Observe a diferença prática. Se você recebe um bônus hoje e sabe que sua moeda perde 10% ao ano, você sente pressão para alocar rapidamente. Compra ativos inflados, assume riscos mal avaliados, entra em modismos. Agora, se você sabe que sua reserva tende a manter poder de compra, você pode esperar oportunidades reais. Você pode estudar antes de agir, você pode dizer não com tranquilidade. Essa capacidade de dizer não é uma forma de liberdade. Bitcoin ensina paciência forçada pela matemática. Seu fornecimento não responde a crises políticas. Não há comitê reunido decidindo imprimir mais unidades. Isso cria previsibilidade absoluta na emissão. A cada bloco minerado, novas moedas entram em circulação de acordo com regras fixas. Esse ritmo previsível cria um contraste brutal com sistemas monetários flexíveis, onde decisões são tomadas em reuniões fechadas. Mas essa previsibilidade também exige que você desenvolva visão estratégica. Bitcoin é volátil no curto prazo porque ainda está em fase de adoção. Quem não entende isso entra movido por euforia e sai movido por medo. A filosofia exige maturidade emocional. Se você compra baseado em manchetes, você se comporta como especulador. Se você entende a tese estrutural, você age como construtor de longo prazo. E aqui entra um princípio prático. Antes de investir qualquer valor, você precisa entender profundamente o que está adquirindo. Isso significa estudar como funciona a blockchain, o que é prova de trabalho, como ocorre a mineração, o papel dos nós na validação das transações. Não para se tornar engenheiro, mas para reduzir dependência intelectual. A filosofia do Bitcoin exige soberania cognitiva antes da soberania financeira. Prova de trabalho é um conceito central. Para adicionar blocos à rede, mineradores precisam gastar energia real. Essa energia cria custo objetivo para a emissão de novas moedas. Diferente do dinheiro fiduciário, que pode ser criado digitalmente com um clique, Bitcoin exige esforço físico no mundo real. Isso ancora o ativo na realidade energética. É como se cada unidade carregasse trabalho incorporado. Essa conexão entre energia e dinheiro resgata uma característica que o ouro possuía: dificuldade de extração. Mas há uma diferença crucial. O ouro é físico, pesado, difícil de transportar. Bitcoin é digital, divisível, transferível globalmente em minutos. Ele combina escassez com portabilidade extrema. Isso resolve um dilema histórico: como manter dinheiro sólido em uma economia global interconectada. A resposta não é voltar ao passado, é criar escassez digital verificável. Agora pense no impacto geopolítico. Países com moedas fracas veem seus cidadãos buscar refúgio em ativos mais sólidos. Historicamente, isso significava dólar ou ouro.
Hoje, Bitcoin oferece uma alternativa que não depende da política monetária de outra nação. Para indivíduos em regimes autoritários, isso pode significar diferença entre preservar patrimônio ou vê-lo congelado. Mas não romantize. Soberania financeira também traz riscos. Autocustódia exige disciplina. Armazenar suas chaves privadas requer métodos seguros, backups, proteção contra a engenharia social. Isso obriga você a desenvolver processos. E processos disciplinados são uma vantagem competitiva em qualquer área da vida. A filosofia do Bitcoin ensina algo ainda mais profundo: desintermediação. Sempre que possível, elimine intermediários desnecessários. Intermediários adicionam custo, risco e dependência. Isso vale para dinheiro, mas também para informação, aprendizado e até carreira. Quanto mais você depende de validação externa, mais vulnerável se torna. Existe também a questão da narrativa dominante. Sempre que surge uma inovação que ameaça estruturas de poder, a reação inicial é descrédito. Foi assim com a internet. Foi assim com a imprensa. A crítica ao Bitcoin muitas vezes foca em volatilidade, uso ilícito ou consumo de energia, mas raramente discute o problema central que ele tenta resolver: inflação estrutural e centralização monetária. Sobre energia, há um ponto crucial. Prova de trabalho consome energia porque segurança exige custo. Um sistema financeiro global não pode ser protegido apenas por promessas. Ele precisa ser caro de atacar. Energia é o escudo. Além disso, mineração tende a buscar energia barata e excedente, muitas vezes aproveitando fontes desperdiçadas. O debate não é simples, mas reduzi-lo a gasto inútil é superficial. Volte para o indivíduo. O que muda na sua vida prática ao adotar a filosofia do Bitcoin? Primeiro, você passa a medir riqueza de forma diferente. Em vez de acumular bens supérfluos, você acumula reserva sólida. Segundo, você passa a estudar macroeconomia para entender ciclos de liquidez. Terceiro, você desenvolve paciência estratégica. Quarto, você aprende segurança digital. Quinto, você constrói mentalidade antifrágil. Antifragilidade é crescer com o caos. Bitcoin já enfrentou proibições, ataques, quedas de preços superiores a 80%, declarações de morte incontáveis e continua operando. Essa resiliência ensina algo sobre convicção baseada em fundamentos, não em opinião pública. Agora, um exercício prático. Analise suas decisões financeiras dos últimos 5 anos. Quantas foram motivadas por medo de perder valor? Quantas foram reativas a políticas monetárias? Quantas foram impulsivas? Em seguida, imagine um cenário onde você mantém parte significativa de sua reserva em um ativo com emissão previsível. Como isso alteraria seu comportamento? Você reduziria a ansiedade? Tomaria decisões mais racionais? Investiria com mais critério? A filosofia do Bitcoin não exige que você abandone o sistema atual da noite para o dia. Exige que você entenda o jogo. Quando entende o jogo, você deixa de ser peça passiva e passa a agir estrategicamente. Diversificação consciente, estudo constante, custódia segura e visão de longo prazo tornam-se pilares. Há também o aspecto educacional. Quem mergulha nesse universo inevitavelmente aprende sobre teoria monetária, história econômica, ciclos de crédito, políticas fiscais. Esse conhecimento transcende o ativo. Ele aprimora sua capacidade de interpretar o mundo. No fim, Bitcoin é uma ferramenta. Mas ferramentas moldam quem as utiliza. Um martelo pode construir ou destruir. Um dinheiro sólido pode gerar estabilidade ou simplesmente acumulação egoísta. A filosofia depende da intenção e do entendimento. E talvez o ponto mais desconfortável seja este: liberdade exige responsabilidade. Se você deseja autonomia monetária, precisa aceitar que não haverá resgate. Isso é assustador para muitos, mas também é libertador para quem valoriza controle sobre o próprio destino. Até aqui, entendemos escassez, preferência temporal, soberania, desintermediação e responsabilidade. Mas ainda falta explorar o impacto cultural profundo que um padrão monetário sólido
pode gerar nas próximas décadas. Agora precisamos sair do nível individual e observar o impacto civilizacional de um dinheiro sólido, porque o que está em jogo não é apenas patrimônio pessoal. É o tipo de sociedade que emerge quando os incentivos monetários mudam. Toda cultura é construída sobre incentivos invisíveis. Se o sistema recompensa a dívida, você terá uma sociedade endividada. Se recompensa consumo imediato, terá excesso e desperdício. Se recompensa a expansão artificial de crédito, terá bolhas recorrentes. A pergunta central é: o que acontece quando o dinheiro recompensa poupança, planejamento e prudência? Um padrão monetário baseado em escassez previsível tende a elevar o valor do futuro. E quando o futuro ganha importância, decisões mudam de natureza. Empresas deixam de buscar crescimento a qualquer custo financiado por crédito barato e passam a priorizar eficiência real. Governos enfrentam limites mais claros para gastos populistas. Famílias constroem patrimônio com horizonte intergeracional, não apenas mensal. Pense em arquitetura. Muitas construções modernas são feitas para durar pouco, porque o ambiente econômico favorece ciclos rápidos de consumo. Agora imagine um mundo onde o capital é mais caro, onde o dinheiro não pode ser criado artificialmente para financiar desperdício. A tendência natural é construir com qualidade, porque o custo do erro é maior. Isso vale para prédios, produtos e decisões de vida. Bitcoin introduz um freio estrutural ao excesso de liquidez. E excesso de liquidez é o combustível de distorções. Quando o crédito é abundante e barato, projetos medíocres recebem financiamento. Quando o capital é escasso e valioso, apenas projetos sólidos sobrevivem. Essa seleção natural econômica eleva o padrão médio de qualidade. Existe também uma mudança psicológica profunda relacionada ao mérito. Em ambientes inflacionários, ativos financeiros frequentemente sobem não por aumento real de produtividade, mas por expansão monetária. Isso cria a ilusão de riqueza. Pessoas se sentem mais ricas porque seus ativos nominais valorizam, mesmo que a base monetária tenha sido expandida. É um espelho distorcido. Em um sistema monetário rígido, valorização tende a refletir crescimento real de valor, não simples diluição monetária. Isso altera a percepção de sucesso. O foco deixa de ser como aproveitar a próxima expansão de liquidez e passa a ser como criar valor genuíno. Parece sutil, mas é estrutural. Você sai da corrida por ganhos nominais e entra na construção de riqueza real. Agora observe o impacto político. Estados modernos expandiram enormemente sua capacidade de gasto graças à flexibilidade monetária. Programas massivos, guerras prolongadas, políticas de estímulo contínuas foram viabilizadas por emissão de moeda e dívida crescente. Em um cenário onde o dinheiro é rígido, cada gasto precisa ser explicitamente financiado. Isso aumenta a transparência. A população sente o custo imediato. Isso tende a gerar maior responsabilidade fiscal. Não significa desaparecimento do Estado. Significa limitação estrutural de expansão descontrolada. E limites são essenciais para equilíbrio de poder. O dinheiro, nesse contexto, torna-se mecanismo de contenção. Mas a transformação cultural mais profunda talvez seja na relação com o tempo e legado. Quando o dinheiro preserva valor ao longo de décadas, a ideia de construir algo para filhos e netos ganha força real. Você pode armazenar valor hoje com expectativa racional de que ele permanecerá relevante no futuro. Isso resgata a mentalidade de longo prazo que caracterizou períodos de maior estabilidade monetária na história. E há um ponto crucial. Bitcoin não exige confiança em líderes carismáticos. Não depende de ideologia central. Ele opera por consenso distribuído. Isso ensina uma lição sobre sistemas resilientes. Quanto menos dependem de indivíduos específicos, mais sustentáveis são. Essa lógica pode ser aplicada à sua própria vida. Construa sistemas pessoais que não dependam apenas de motivação momentânea. Crie estruturas que funcionem mesmo quando você não está no seu melhor dia. A descentralização também cria resistência à censura. Em ambientes autoritários, acesso a serviços financeiros pode ser restringido como ferramenta de controle.
Bitcoin oferece alternativa, porque transações não precisam de autorização central. Isso não é apenas conveniência tecnológica, é proteção contra a arbitrariedade. Entretanto, liberdade sem educação pode gerar caos. Por isso, a filosofia exige responsabilidade intelectual. Não basta aderir emocionalmente. É necessário estudar riscos, volatilidade, segurança, legislação local. A adoção consciente é diferente da adesão impulsiva. Agora vamos para o plano prático avançado. Como incorporar essa filosofia na sua vida sem extremismo? Primeiro, desenvolva compreensão profunda antes de alocar capital significativo. Segundo, pratique autocustódia de forma gradual, aprendendo sobre carteiras frias, backups e segurança operacional. Terceiro, mantenha horizonte de longo prazo claro. Bitcoin não é ferramenta para enriquecimento rápido, mas para preservação estrutural. Quarto, mantenha equilíbrio. Soberania não significa imprudência. Há também a dimensão de comunidade. Redes descentralizadas prosperam quando participantes contribuem. Aprender, ensinar, validar, rodar um nó, participar de discussões técnicas. Isso transforma o usuário em participante ativo. E participação ativa desenvolve senso de responsabilidade coletiva. Um dos efeitos mais poderosos dessa filosofia é a mudança de postura mental diante de crises. Quem entende emissão previsível não entra em pânico diante de decisões de bancos centrais. Quem entende custódia própria não teme congelamentos arbitrários. Quem entende escassez estrutural não reage emocionalmente a cada oscilação de preço. A estabilidade interna cresce à medida que a compreensão aumenta, e estabilidade interna é vantagem competitiva rara. Em mercados voláteis, a maioria reage, poucos agem com estratégia. A filosofia do Bitcoin recompensa quem entende ciclos e mantém convicção fundamentada. Mas talvez o ponto mais transformador seja este. Bitcoin obriga você a assumir que liberdade tem custo. Custo de aprendizado, custo de responsabilidade, custo de segurança. Muitos preferem conveniência à autonomia. A escolha é pessoal, mas entender a escolha é fundamental. Se você decide adotar essa mentalidade, precisa internalizar 3 pilares invisíveis: paciência, disciplina e pensamento de longo prazo. Esses 3 pilares, aplicados não apenas ao dinheiro, mas à carreira, saúde e relacionamentos, elevam drasticamente seus resultados. Imagine aplicar baixa preferência temporal na saúde. Você prioriza hábitos sustentáveis em vez de resultados imediatos. Imagine aplicar disciplina de autocustódia à carreira. Você constrói habilidades raras e protege sua empregabilidade. Imagine aplicar pensamento de longo prazo aos relacionamentos. Você investe em vínculos sólidos em vez de gratificação momentânea. Percebe como a filosofia extrapola o ativo? Ela se torna um modelo mental. E quando um modelo mental muda, sua identidade muda. Você deixa de ser reativo ao sistema e passa a operar estrategicamente dentro dele. Você entende inflação, ciclos de crédito, políticas fiscais. Você não é mais surpreendido. Você antecipa. O Bitcoin pode ou não se tornar o padrão monetário dominante, mas a mentalidade que ele promove já é uma ferramenta poderosa. Escassez real, responsabilidade individual, soberania, descentralização e visão de longo prazo são princípios que fortalecem qualquer indivíduo, independentemente do desfecho histórico. A pergunta final não é se você deve comprar ou não. A pergunta é se você está disposto a pensar profundamente sobre o que é dinheiro, quem o controla e como isso molda sua vida. E essa reflexão, quando levada a sério, não permite retorno à ignorância confortável. Ainda há uma camada final a explorar: o impacto existencial dessa mudança de paradigma e como ela redefine seu papel no mundo. Existe um momento na vida de qualquer pessoa intelectualmente honesta em que ela percebe que dinheiro não é apenas um instrumento econômico. É um mecanismo de coordenação humana. É uma linguagem silenciosa que organiza bilhões de decisões individuais todos os dias. Quando você altera essa linguagem, você altera a própria estrutura da realidade social.
E aqui está a camada mais profunda da filosofia do Bitcoin. Ele não propõe apenas uma nova moeda. Ele propõe uma nova forma de coordenação humana baseada em regras imutáveis, transparência verificável e responsabilidade distribuída. Durante séculos, estruturas centralizadas foram justificadas pela necessidade de confiança. Alguém precisava guardar o ouro. Alguém precisava emitir moeda. Alguém precisava intermediar transações. A centralização foi um atalho funcional. Mas todo atalho cobra um preço. Concentração de poder. Bitcoin resolve o problema da confiança com matemática. Não elimina conflitos humanos, mas reduz a necessidade de fé em autoridades monetárias. Isso é revolucionário, porque substitui hierarquia por protocolo. E protocolos são previsíveis. Pessoas não. Agora pense no impacto psicológico de viver sob regras estáveis. Quando você sabe que as regras não serão alteradas arbitrariamente, você pode planejar com clareza. Incerteza reduz horizonte mental. Estabilidade amplia a visão estratégica. Bitcoin cria estabilidade estrutural na emissão monetária. Isso não remove volatilidade de mercado no curto prazo, mas elimina incerteza quanto à política monetária. Essa distinção é crucial. Volatilidade é preço variando. Incerteza estrutural é regra mudando. A primeira é parte de mercados livres. A segunda corrói confiança sistêmica. E quando você internaliza isso, algo muda na sua postura existencial. Você começa a perceber que grande parte da ansiedade moderna vem da imprevisibilidade criada por decisões centralizadas. Taxas de juros alteradas, pacotes de estímulo inesperados, regulações emergenciais. Tudo isso afeta sua vida sem seu consentimento direto. Bitcoin introduz um território onde as regras são conhecidas antecipadamente. Isso resgata uma sensação rara, previsibilidade em um mundo caótico. Mas a camada existencial vai além da economia. Ela toca na identidade. Ao optar por soberania monetária, você está implicitamente dizendo: eu assumo responsabilidade pelo meu armazenamento de valor. Isso parece simples, mas é profundo. Você deixa de ser apenas usuário de sistema e se torna guardião do próprio patrimônio. E guardiões pensam diferente de consumidores. Consumidores perguntam: qual o retorno rápido? Guardiões perguntam: qual a estrutura mais sólida ao longo do tempo? Consumidores seguem tendência. Guardiões estudam fundamentos. Consumidores buscam conveniência máxima. Guardiões aceitam complexidade quando ela protege a autonomia. Esse deslocamento mental redefine seu papel no mundo. Você passa de agente passivo a agente estratégico. Existe também uma implicação filosófica sobre verdade. Bitcoin é um sistema baseado em verificação pública. Qualquer pessoa pode auditar o suprimento. Não há números escondidos em planilhas fechadas. Transparência radical cria cultura de verificação. E cultura de verificação fortalece pensamento crítico. Quando você aprende a verificar transações na blockchain, você treina sua mente para buscar evidência em vez de narrativa. Essa habilidade se estende para política, mídia, negócios. Você se torna menos suscetível à manipulação. Outra dimensão importante é a antifragilidade pessoal. Bitcoin sobreviveu a ataques regulatórios, falências de exchanges, quedas massivas de preço, proibições nacionais. Cada crise expôs fragilidades e fortaleceu a infraestrutura. Isso é antifragilidade em ação. Ao estudar e participar desse ecossistema, você absorve essa mentalidade. Você entende que sistemas fortes não evitam estresse. Eles se fortalecem com ele. Aplicado à sua vida, isso significa buscar aprendizado em adversidades, estruturar finanças com margem de segurança, evitar alavancagem excessiva, construir reservas. Agora vamos ao ponto mais desconfortável. Liberdade real é incompatível com infantilidade financeira. Se você quer soberania, precisa abandonar mentalidade de vítima do sistema e assumir papel de estrategista dentro dele. Isso envolve aceitar que erros terão consequências.
Envolve estudar segurança digital com seriedade. Envolve compreender que volatilidade exige convicção fundamentada, não fé cega. E aqui surge um paradoxo interessante. Embora Bitcoin seja descentralizado, ele exige cooperação global para funcionar. Milhares de participantes validam regras comuns. Isso demonstra que ordem não depende necessariamente de autoridade central. Pode emergir de consenso distribuído. Esse princípio tem implicações profundas sobre como enxergamos organização social. Talvez muitos problemas modernos não sejam falta de controle, mas excesso de centralização. Mas vamos trazer tudo de volta para você, indivíduo concreto, vivendo no presente. O que realmente muda quando você internaliza essa filosofia? Você começa a medir decisões em décadas, não em semanas. Você evita dívida desnecessária. Você constrói reservas antes de expandir estilo de vida. Você valoriza a educação financeira como habilidade central. Você aprende a diferenciar ruído de fundamento. Você passa a enxergar crises econômicas como eventos previsíveis em ciclos de expansão e contração de crédito. Você entende que inflação não é fenômeno natural inevitável, mas consequência de política monetária. Essa compreensão reduz medo irracional. E talvez o mais transformador, você desenvolve independência mental. Porque estudar Bitcoin exige questionar dogmas econômicos amplamente aceitos. Exige revisar crenças. Exige tolerar desconforto intelectual. Poucas coisas expandem tanto a mente quanto questionar a base do sistema monetário que sustenta sua realidade. No fim, a filosofia do Bitcoin não é sobre tecnologia, preço ou ideologia política específica. É sobre alinhar incentivos com responsabilidade. É sobre criar um ambiente onde esforço e recompensa mantenham conexão mais direta. É sobre limitar poder arbitrário através de regras imutáveis. E quando você compreende isso, percebe que a maior transformação não acontece na blockchain. Acontece na sua mente. Você deixa de buscar atalhos financeiros e começa a construir fundamentos. Deixa de depender exclusivamente de promessas institucionais e passa a valorizar verificabilidade. Deixa de operar no curto prazo emocional e passa a agir com estratégia de longo prazo. Essa mudança não é barulhenta, não gera manchetes, mas altera profundamente sua trajetória. Porque, no final, dinheiro é energia armazenada. É tempo convertido em valor. E decidir onde armazenar essa energia é decidir como proteger sua própria vida. Se você entende isso, você não está apenas aprendendo sobre Bitcoin. Você está redefinindo sua relação com poder, tempo, responsabilidade e liberdade. E essa redefinição, quando levada a sério, não é apenas financeira, é existencial. Agora chegamos ao ponto onde a filosofia deixa de ser teoria estrutural e se torna decisão pessoal irreversível. Existe uma diferença gigantesca entre entender intelectualmente um conceito e reorganizar sua vida com base nele. Muitas pessoas estudam Bitcoin, concordam com os argumentos, admiram a arquitetura, mas continuam vivendo exatamente da mesma forma. A filosofia só se torna real quando ela altera comportamento. E aqui está a camada final. Bitcoin força você a confrontar a natureza do poder. Poder monetário sempre foi um dos pilares centrais de controle social. Quem emite moeda, influencia crédito. Quem controla crédito, influencia crescimento. Quem influencia crescimento, molda narrativa política. Durante séculos, a população aceitou isso como inevitável, porque não havia alternativa técnica viável. Hoje existe, mas alternativa não significa substituição automática. Significa escolha consciente. A questão existencial não é se governos desaparecerão, não é se bancos centrais deixarão de existir. A questão é, você continuará delegando completamente sua soberania financeira ou assumirá ao menos parte dela? Quando você decide manter uma parte do seu patrimônio sob custódia própria, você está declarando independência parcial do sistema tradicional. Isso não é rebeldia juvenil. É estratégia adulta, porque maturidade não é rejeitar estruturas, é compreender limites delas.
E compreender limites é compreender riscos sistêmicos. Observe a fragilidade do modelo atual. Dívidas soberanas crescentes, expansão monetária recorrente, dependência de estímulos para manter crescimento. Tudo isso cria instabilidade estrutural. Pode funcionar por décadas. Mas a pergunta estratégica não é: funciona hoje? É: quais são os riscos acumulados? Bitcoin surge como hedge contra a fragilidade sistêmica, não como aposta apocalíptica, mas como seguro estrutural. Assim como você faz seguro da casa esperando nunca precisar usar, a alocação em um ativo com regras imutáveis é uma forma de proteção contra a erosão monetária prolongada. Mas o impacto mais profundo não está na proteção externa, está na transformação interna. Ao assumir responsabilidade por sua custódia, você se torna mais atento à segurança. Ao estudar política monetária, você se torna mais crítico. Ao entender ciclos de liquidez, você se torna menos emocional. Ao pensar em décadas, você reduz impulsividade. Essa cadeia de transformações cria um indivíduo mais estratégico. E indivíduos estratégicos mudam sociedades ao longo do tempo. Existe também um efeito invisível relacionado à dignidade. Quando você controla sua própria reserva de valor, você reduz vulnerabilidade a coerções financeiras. Isso aumenta a margem de escolha. E margem de escolha amplia a liberdade real. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. É ter capacidade de dizer não quando necessário. Dinheiro sólido amplia essa capacidade. Agora vamos confrontar uma verdade incômoda. A maioria das pessoas não quer responsabilidade total, quer conveniência, quer terceirização, quer que alguém cuide da complexidade. E não há nada moralmente errado nisso, mas há consequência. Conveniente quase sempre significa dependente. Soberano quase sempre significa responsável. Você precisa decidir qual perfil deseja cultivar. A filosofia do Bitcoin não é confortável. Ela expõe ignorância financeira, exige aprendizado técnico, obriga disciplina emocional, recompensa paciência, penaliza impulsividade. Isso a torna poderosa. Porque qualquer estrutura que exija maturidade seleciona indivíduos mais conscientes. E essa seleção cria uma cultura diferente. Imagine uma geração que cresce entendendo escassez real, responsabilidade monetária e autocustódia. Imagine decisões empresariais tomadas com horizonte de 20 anos. Imagine famílias construindo patrimônio pensando em legado, não apenas em consumo imediato. Essa mudança não acontece por decreto. Acontece por adesão gradual. E aqui está a verdade final. Independentemente de Bitcoin se tornar padrão global ou não, ele já plantou uma semente irreversível na consciência coletiva. A ideia de dinheiro imutável, descentralizado e verificável não pode ser apagada. Ideias, quando compreendidas profundamente, são mais resistentes que instituições. Se amanhã Bitcoin fosse proibido globalmente, o conceito permaneceria. Porque agora sabemos que é possível criar escassez digital descentralizada. E isso muda permanentemente a relação entre indivíduo e sistema. Mas tudo isso só tem valor se você transformar entendimento em prática. Prática significa estudar consistentemente. Prática significa aprender segurança operacional. Prática significa evitar alavancagem irresponsável. Prática significa pensar em ciclos, não em manchetes. Prática significa internalizar baixa preferência temporal em todas as áreas da vida. Se você absorver essa filosofia apenas como curiosidade intelectual, nada muda. Se você internalizar como modelo mental, tudo muda. Você passa a operar com visão estrutural. Passa a enxergar além da superfície econômica. Passa a questionar incentivos ocultos. Passa a construir com mais paciência. E talvez o maior impacto seja este. Você recupera a sensação de agência. Em vez de sentir que o sistema determina seu destino, você começa a construir camadas de proteção e estratégia dentro dele. Bitcoin não é salvação mágica, é ferramenta. Ferramentas nas mãos erradas criam caos. Ferramentas nas mãos disciplinadas constroem liberdade. A escolha nunca foi tecnológica, sempre foi psicológica. E agora, ela é sua.
Fim.